Olá, sejam muito bem-vindos ao Terapia de Noivas, esse podcast que já está virando um guia terapêutico para você que está nessa fase de casamento. Bom, você que já nos acompanha sabe que a gente fala sobre vários assuntos aqui e hoje o nosso quadro, o nosso episódio está especificamente doce e apaixonante. Apaixonante porque a gente está aqui com a Maena, uma celebrante de casamentos, de vários tipos de cerimônia. Ela vai falar sobre o trabalho dela. Olá, prazer gigantesco estar aqui com essa maravilhosa, falando sobre o que eu amo fazer, né? E vamos, que hoje o papo vai Vamos, render. hoje tem muita coisa, tem medo. E hoje a gente já tá preparado aqui. Tem café, Tem tem opa, doce. Gente, olha que esse podcast tá ficando muito chique. A Docinhos de Panela mandou esses doces pra gente, que a gente vai comendo aqui durante a nossa conversa. Ai, maravilhoso. A gente já tava provando aqui. Gente, realmente, os doces são muito, muito bons. A gente vai deixar o arroba deles pra vocês. A dona Lina mandou pra gente esses doces. Olha, Maiana, a gente tá bem servida aqui, hein? então, dona Lina, minha filha, você vai sobrar só o aro dourado no final, viu? Não se preocupe, não. Que do resto. Gente, a gente vai falar sobre amor. Amor, Maena. Amor. Amor, é isso aí. Antes da gente começar a gravar, tava te aguardando, coloquei uma música romântica que lembrava o meu casamento, seguindo uma das dicas do seu manual, que a gente vai ver depois o que é, você vai explicar pra gente direitinho. Tá bom. Mas, Maena, você é celebrante de cerimônias, né? Hoje a gente vai falar especificamente sobre casamento. Mas antes de você falar do seu trabalho, de como funciona essa parte tão fundamental da celebração, fala um pouquinho sobre você. Quem que é a Maena? Como que você começou nesse mundo? Você nasceu e já queria fazer isso ou tudo mudou? Fala um pouquinho de você. Nossa, Maena, eu vou falar na terceira pessoa, né? Maena são muitas, né? Porque eu digo que tem uma frase do Skank que eu gosto muito que fala assim: o caminho só acontece quando você passa, né? Então, esse caminho, ele não foi sonhado, mas eu percorri até chegar aqui, né? A minha vida, Nath, há 15 anos atrás, ela remete ao mercado financeiro, né? Fui executiva desse mercado Sim. por muito tempo, toquei grandes operações em bancos conhecidos, em seguradoras conhecidas. Ganhei muito dinheiro, graças a Deus. E eu entendo que foi algo que me preparou para o que eu sou hoje, vamos dizer assim. Mas é importante dizer que eu sempre me senti uma intrusa de humanas no mundo das exatas. Porque desde muito nova, desde que eu aprendi a escrever, eu nunca mais deixei de escrever, falar com as mãos, vamos dizer assim, né? Meu primeiro concurso de redação eu ganhei aos 10 anos, escrevia para o jornal da escola, fiz muito correio do amor, escrevendo para quem não sabia como falar, né? E em 2021, né, depois de aproximadamente 15 anos nesse mercado, eu resolvi tirar um sabático. Conheci meu marido, resolvi tirar um sabático porque eu estava tendo vou chamar de um princípio de burnout. Acho que é muito importante também trazer isso aqui, porque a gente vive um momento hoje onde as pessoas elas romantizam os excessos, principalmente de trabalho, né? E pedi desligamento. Inicialmente eu achava que ia ser um desligamento temporário, né? Vamos dizer assim, que logo eu voltaria. Mas acabou que não foi isso que aconteceu. Nesse entretempo, eu escrevi meu primeiro livro e descobri um lugar que eu queria estar, né? Eu queria trabalhar com as minhas palavras, eu queria me comunicar. E a arte, ela sempre foi uma presença muito forte na minha vida. A arte da escrita, a arte da pintura. Então, eu entendi ali que eu poderia, já não com tanta urgência financeira como eu tinha antes, com um certo conforto, eu poderia viver disso, né? E inicialmente eu escrevi o livro, mas descobri que a escrita é um lugar muito solitário. E que esse retorno, ele demora para vir, né? Até que o livro seja publicado, que o leitor pegue, que leia e te dê uma devolutiva disso, demora. Eu sou um pouco imediatista com algumas coisas. Então, quando eu fui planejar meu casamento, eu procurei um celebrante, porque fazia sentido para mim e para o Vitor, né? Apesar de sermos cristãos, acho que nós nos entendemos hoje como espiritualistas, não
fazemos apologia a nenhuma religião, respeitamos todas. Mas eu queria alguém que falasse sobre nós, sobre a nossa história. Aí eu busquei um celebrante na época, não consegui pela questão da data, e a minha melhor amiga celebrou minha celebração de casamento. Eu escrevi, ela adaptou as palavras dela e celebrou. E num outro dia, tomando um vinho na minha casa, ela me cutucou com isso. Ela falou assim, cara, você escreve tão bem, você se comunica tão bem, você deu infinitas palestras no mercado financeiro. Por que você não... Olha, de repente você encontra aí algo que você se identifique. E aí eu encontrei os casamentos. Legal. Encontrei os casamentos, me realizo como escritora, me realizo como artista plástica, né? Porque a gente vai falar sobre isso, a obra que eu entrego para os noivos. Legal. E hoje eu vivo uma espécie de nirvana, sabe? Eu tenho muita gratidão, Nath, por esse achado. Porque eu acho que vir para cá e descobrir para o que o seu barro foi feito é muito especial. E é muito raro também. Então, eu digo pro Vitor lá em casa que no dia que a gente ganhar na Mega Sena, porque eu tô já dando pro universo já, eu jogo, ele se vira, o universo. Eu vou continuar celebrando casamentos, vou continuar celebrando aniversários, vou continuar celebrando a vida e o que é importante para as pessoas. Legal. Eu me encontrei nesse lugar. Que lindo. Pensar que a sua missão é celebrar. Olha que profundo. É o que eu falo, eu lembro muito que o meu casamento, foram 7 horas entre festa e cerimônia, e passou assim. E aí, Voa, né? voa, a gente... É uma eternidade. aí quando a gente tá vivendo aquilo, o troço... Oi? Acabou. Já acabou? Como assim? E aí, eu falo pro Vitor muito isso, eu digo assim, eu acho que um dos motivos pelos quais eu celebro, além de comunicar tudo que envolve a arte para mim, é perpetuar aquilo que eu vivi naquele dia. Perpetuar a emoção que eu vivi no meu casamento através de outras histórias, sabe? Através da história de outras pessoas. E é mágico, é muito mágico. Legal. O adjetivo, acho que melhor encaixa é esse. Legal. Acho que o mais lindo que você conta é que você não saiu do mercado de exatos, do mercado financeiro, para trabalhar com casamentos ou com celebrações diversas por uma questão financeira, enfim. É muito ao contrário, né? Mas foi algo que você viveu, né? Eu gosto de pensar, né, que uma coisa é a gente ter conhecimento para falar de algo. Sim, Outra coisa é a gente ter autoridade para falar de algo. sim. O Terapia de Noivas nasceu disso também. Sim. Da minha experiência como noiva, Sim. das ansiedades que eu vivi, dos conflitos emocionais que eu vivi. E aí eu peguei isso e falei, não, eu passei por isso, né? Eu celebrei esse momento. Sim. E agora vamos lá. E você viveu isso no seu casamento, toda essa questão, e transformou isso em algo muito maior, né? Acho que esse barro, como você falou, né? A gente descobrir para que o nosso barro foi feito e saber que esse barro não foi feito só para algo pessoal, só meu, só eu. Não é um propósito único, mas que eu posso usar isso para edificar pessoas ao meu redor. Isso traz, assim, um valor maior do nosso trabalho, né? Muito, assim, você falou em edificação e eu não consigo deixar de lembrar do que me aconteceu essa semana, a gente estava conversando. Ano passado eu fiz uma celebração, né, de bênção, de ação de graças, vamos dizer assim, de um menino do primeiro aninho dele. O nome dele é Rael, ele é uma das coisas mais... Desde o primeiro olhar que eu tive pro Rael, essa frase ecoou na minha cabeça. Ele veio para cá muito mais para ensinar do que para aprender. E eu pintei para ele uma aquarela, um super-herói, com os traços dele, e entreguei no final da celebração, né? E aí uma das mães dele, ele é filho de 2 mães maravilhosas, Laís e Rafa, se vocês estiverem vendo, um beijo bem grande. Tereza também, vó, corujíssima. Pessoal, assim, muito querido. Ela me perguntou assim, mas por que um super-herói? Eu falei, porque é assim que eu vejo ele, desde quando eu o vi pela primeira vez. E pra mim é grata, e eu nem sei, assim, eu não digo, falar grata surpresa é tão pobre pra experiência que foi. Eu recebi, essa semana eu tava no supermercado com meu marido e recebi uma mensagem de WhatsApp, que as primeiras próteses do Rael carregam o super-herói que eu pintei pra ele. Nath, eu parecia uma maluca chorando no supermercado. E não era pelo preço das coisas, né? Não! Então, isso que você falou, eu acho que é muito...
toma uma proporção, sabe? Assim, eu me sinto tão presenteada. Eu pintei e dei um quadro para esse menino, mas quem ganhou o presente fui eu. Eu que ganhei o presente. E é muito eu e todo mundo que tem o privilégio de conviver com ele, sabe. Então, é isso que você falou, quando você pega seu barro e você vive isso na íntegra, você entende verdadeiramente o que é um propósito, não aquilo que que o pessoal hoje fica falando no Instagram, que eu acho que o propósito virou modinha. Não, não é isso. É o viver, não só o falar, né. Chega nesses lugares e aí a tua arte vira arte, quando ela atinge esse lugar de virar uma coisa: "Poxa, são as primeiras próteses dele, meu Deus do céu, olha o poder disso", sabe. Então, eu acho que entender para o que o seu barro foi feito te coloca nesse lugar, sabe. Isso é lindo. Sempre gosto de começar aqui as nossas falas, sempre perguntando para a pessoa como ela chegou nesse mundo de casamentos e, né, outros profissionais que já conversei aqui, sempre vem de outras áreas e aí por Sim, algum motivo cai aqui sim. e vê o quanto o seu trabalho faz diferença na vida das pessoas, né. Então parabéns por ter tido essa coragem, né, realmente esse insight de falar assim: "Não, eu vou mudar, eu vou trabalhar com outra coisa, porque senão tem muito noivo e noiva que não teria tido você na história, Ah, naquele momento e eu tenho certeza que algo seria diferente, né. obrigada. É revolucionário, é amedrontador você largar uma carreira e não é só uma carreira, assim, é uma carreira que eu cheguei em lugares eu subi colinas, né, e cheguei no topo de algumas colinas, e é engraçado que até hoje eu recebo mensagem no meu LinkedIn perguntando quando é que eu vou voltar. Mas eu digo que a coragem, ela não é a ausência de medo. A coragem é você pegar o medo: "Ah, você quer vir junto? Então vamos, pega na mão e vai. Vou te levar pra Vou passear. te levar pra passear ali no lugar desconhecido, mas vai ser super divertido", entendeu? E eu confesso pra você que, eh eu me orgulho disso, de a vida é muito curta para ser pequena, né, então não dá para você querer impactar a vida dos outros e você se permitir não causar impacto na sua própria, Sim. entende? E se não desse certo, Nath, eu sei o que acontece no outro caminho, eu já percorri ele, eu poderia voltar, né. Esse caminho já é conhecido, eu já sei como ter sucesso lá, né, Por então que não tentar outra por coisa, que né. não tentar outra coisa que me alimente de outras formas, não apenas financeiramente falando, né. Legal. Ai, que bom. Que bom que você teve essa coragem, que veio com medo mesmo pra esse nosso universo e é lindo. É, aí o medo se apequenou tanto que hoje ele nem existe mais. Nem lembra, se tive um dia, não me Um lembro. dia não me acompanhou. Você disse que você e o Vitor, né, são cristãos, têm uma espiritualidade, uma fé. Então, quando chamar um celebrante, um padre, um pastor, o que é um celebrante? Eu vejo às vezes algumas noivas confundem com um cerimonialista, Sim, às aí vezes tem essa confusão. sim, O que é então um celebrante? sim. E quando um casal precisa chamar um pastor, um padre, um celebrante, como é? Tá, vamos lá. Primeiro, acho que a primeira coisa que a gente precisa separar são as caixinhas, do celebrante e do cerimonialista. O cerimonialista é quem produz a festa, né, aquela pessoa que ela vai ser, o suporte para os noivos em tudo que for relativo à logística da festa, né. Ele vai fazer a interface com outros profissionais, ele vai ajudar nas contratações, ele vai ajudar nas escolhas. O celebrante é exclusivamente a pessoa que faz o processo pré-cerimônia com aquele casal e que está lá na figura de celebrar. Eu não digo que ele está lá numa figura de autoridade, porque eu acredito, Nath, que, coloca amor no que eu vou dizer, tá? Sim. As únicas pessoas que têm autoridade para celebrarem um casamento são os próprios noivos. É o amor Quem deles, né. vai decidir se aquilo vai vingar ou não são eles, né. Então por isso que eu não acho que o celebrante ele seja autoridade, eu acho que ele é um facilitador, ele é uma voz, né, ele é um comunicador que vai dar vida com as suas palavras àquela história, que quer trazer o protagonismo daqueles noivos para o centro da celebração. Eu sempre gosto de fazer um disclaimer, Nath, do seguinte, eu acho que a gente já passou um pouco do tempo do tem que. Ninguém tem que nada, entendeu? Então, eu sou muito participativa da ideia de que, se você é católico, se você professa aquela fé, se você está lá na igreja todo domingo e aquele padre conhece você, conhece seu noivo, faça com ele.
Se isso faz sentido para você, case na igreja, case com o padre, faça com ele. Isso se aplica a quem é evangélico. Sim. Eu vou no culto todo domingo, meu pastor me conhece. Faça com ele. Quem é de religião de matriz africanas, eu vou no terreiro. Faça com o pai de santo lá, que é a autoridade do seu terreiro. Faça o que faz sentido para você. Quando que o celebrante, ele assume esse papel? Quando os noivos, eles entendem que eles não querem trazer o dogma para o centro. Eles querem trazer quem eles são, a própria história deles, né, para o centro daquela celebração. Então, eu digo que quando se casa com um celebrante, com um bom celebrante que vai conseguir pegar aquela história e transformar ela numa narrativa para contar no altar, você tem esse ganho de que os noivos, eles são efetivamente os protagonistas daquele momento, né? E aí a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, eu particularmente, né, isso é uma coisa que eu faço. Alguns celebrantes não fazem, mas eu opto por fazer porque o meu olhar para o casamento é um olhar de respeito ao rito, mas também de acolher e incluir o que faz sentido para aqueles noivos. Então, eu faço o que a gente chama de celebração mista, né? Que você começa a celebração com o celebrante, ele conduz a crônica dos noivos e até ali a parte das alianças, ou algumas vezes até o final, e aí entra um líder religioso, ou a partir do momento das alianças, ou no final para dar uma bênção, né? Eu não gosto muito dessa ideia de excluir a religião, né? Assim, eu não acho que a minha celebração ela tem um efeito laico, né? A minha celebração ela tem, se eu pudesse adjetivá-la, ela seria muito mais de agregar. Ela seria uma celebração agregadora, né? Porque eu tanto posso fazer tudo sozinha, não tem problema nenhum, gosto, inclusive. Mas se é importante para os noivos trazer uma figura que faz sentido de acordo com o credo deles, por que não? Receber uma bênção no Receber uma final. bênção, já puxei Ave Maria na hora das alianças, a mãe de noiva já puxou Ave Maria. Então, assim, eu acho que a gente precisa olhar e entender. Faz sentido para vocês? Então, vamos trabalhar juntos para que isso seja feito da melhor maneira possível e da maneira mais inesquecível possível. Legal. Né? Que aí você vê que aí a dinâmica fica muito mais personalizada do Isso. que uma cerimônia tradicional. Exato. Não vem só para falar do amor, o que é o amor? O amor, né? Mas vem para falar do casal, o amor daquele casal. Exato. Porque você conhecendo a história, você traz a essência deles, Sim. né? As piadas internas, aquilo que a gente já falou, né? Aquela coisa que é bem particular do casal, né? E que uma coisa não necessariamente substitui a outra, né? Se a pessoa quiser uma oração, uma bênção, É isso. né? Isso é muito bom. Como, Maína, que você se prepara para esse momento? Porque a gente fala como que os noivos se preparam para o grande dia. Mas você é aquela pessoa que dá a voz. Todo mundo tá te ouvindo. Pode estar um noivo tremendo ali e tal, mas você realmente vai à frente e você fala. Cada história é única, cada casal é um universo. Como que você se prepara para esse grande dia? Nath, o processo que eu faço com os noivos na pré-celebração, né? Ele é um processo relativamente extenso, né? Ele se dá com algumas etapas, a gente pode falar sobre elas aqui. E esse processo, ele também me prepara. Porque quanto mais eu souber daquela história, e quanto mais eu conseguir trabalhar isso no meu texto, mais eu me aproprio daquilo. Imagine quando eu recebo a história de duas pessoas, porque é um casal, são dois, né? E aquilo passa por quem eu sou e eu devolvo para eles com quem eu sou nas minhas palavras. Então, esse processo, ele é importante porque também me prepara e também me apropria do que eu vou levar para o altar. Mas falando logisticamente, eu não faço mais de um casamento no mesmo dia, dificilmente mais de um casamento no mesmo final de semana, tá? Na pré-cerimônia, a arte que eu entrego para eles, a tela de aquarela, ela acaba para mim sendo um escape também, porque quando você trabalha com escrita, isso te suga muito mentalmente. Por mais que você ame fazer aquilo, mas
eu sou muito crítica com a minha escrita, então eu edito os meus textos, eu falo para ver se o meu vocal faz sentido, eu mudo palavras, assim, eu sou muito zelosa com o que eu vou fazer naquele dia. Então, ao falar e ao me ouvir, eu me gravo, não, isso aqui, essa palavra aqui não tá legal, eu vou substituir por essa. Não, essa aqui. E aí você vai se apropriando daquilo. Logística. Aí, a aquarela, para mim, ela é um lugar de descanso. Por isso que eu pinto ela enquanto eu estou escrevendo. Uau. Ela é pintada enquanto eu estou escrevendo, porque eu estou imersa naquela história, eu estou trabalhando mentalmente para que aquele texto saia o mais bonito possível, o mais autêntico, o mais singular, mas também eu estou ali precisando, em determinados momentos, me esvaziar, para que eu possa retomar de novo. Então, a aquarela, ela ocupa esse lugar de esvaziamento. E aí, quando eu pego os pincéis, que eu boto uma música, que eu começo a pintar, tanto flui o que eu quero levar para aquele casal na pintura, como aquilo me esvazia para retomar aquela história e trabalhar em cima dela de novo. Então, isso é uma grande preparação para mim. No dia, eu não marco nada, eu sou exclusiva do casal no dia, porque minha preparação ela começa de manhã, com uma boa meditação, como eu faço todo dia, com uma boa meditação. Existe um ritual que eu faço com meu marido, que a gente não negocia isso, a gente chama de picanha matinal. A primeira hora do dia, a gente passa um café preto e se senta para bater papo. E aí, nesses dias, eu converso com ele sobre o casal, deixo fluir ali o que a gente vai falar no altar e tal. Chego sempre 2 horas antes no local da cerimônia para testar tudo que eu preciso, testar equipamento, ver posicionamento. Se os noivos estiverem lá, eu gosto de conversar com eles, fazer uns exercícios de respiração, dar uma acalmada, porque para mim, quanto mais leves eles chegarem lá, mais eles vão conseguir viver esse momento, né? Eu sei que dá um nervosismo na hora, eu já fui noiva, eu entendo isso. A gente nem sente quando a gente tá andando, Não, né? quando a gente vê, já tá lá na frente do celebrante. Exato. Então, quando eles estão no local e se é possível, logisticamente, eu vou, a gente respira juntos. Quando eles chegam no altar, eu só começo a celebração na hora que eles me permitem começar. Eu pego na mão deles e a gente dá umas 6 respiradas assim, eu digo, olha, isso aqui vai começar quando vocês estiverem ok pra gente começar. Esqueçam, com todo respeito, os convidados, né? Mas é importante que vocês estejam aqui sentindo o que está acontecendo. Então, e eu acho que a minha maior preparação, Tati, é saber que eu vou ser muito feliz. Sabe, é muito louco isso. Eu tô em casa, me arrumando, sei lá, ou quando eu vou me arrumar em algum lugar, é como se tivesse uma vozinha falando assim, daqui a pouco você vai ser um bocado mais feliz. Daqui a pouco você vai ser mais feliz. Você vai gostar muito, você vai se divertir, você vai ficar nesse flow, vai ser uau. Então, eu acho que a minha maior preparação é essa. É o que você gosta de fazer, é o que você ama fazer, né? E é muito... Eu não fico nervosa, assim, antes da celebração, eu não fico... Eu fico empolgada porque vai ser bom. Sim. Vai ser muito bom. É maravilhoso. Porque é muito importante trazer isso, né? E falo até com você, noivo e noiva, falo muito com as noivas o seguinte: a noiva, ela acha que ela tá meio sozinha, né? Às vezes você acha, noiva, que você tá, sou eu que sonho isso, ninguém tá se importando. Olha como o profissional se prepara, né? Então, noiva, seu fornecedor, seu profissional, a pessoa que te acompanha, tá pensando em você. Tá. Tá se preparando por você, para você. Tá. Isso é para trazer confiança, para que Com o noivo e a certeza. noiva tenham paz. Sim. Né? Eu falo muito assim para as meninas, porque né, diretamente trabalho com as noivas. Então, olha, confia. Você Sim. contratou a pessoa, delega, confia. Não precisa eu acho que lá, né? a preocupação tem que ser no pré-contratação. A preocupação tem que ser na pré-contratação. Investiga, vai atrás, conversa com quem já foi cliente daquela pessoa, pega um feedback. Mas depois que você entendeu que aquela pessoa, ela é a pessoa que vai fazer, você tem que confiar. Descansar. Você tem que confiar e descansar. O meu pré, né, assim, antes de assinar qualquer contrato, eu sempre bato um papo com eles. Eu digo que faz muito sentido para nós, não só para mim, celebrar
com quem a gente se conecta, né? Então, eu sempre falo, depois que eu mando a proposta para eles, eu falo, vamos bater um papo ali, 10 minutinhos, só para a gente se ver no vídeo, bater a nossa energia, se conhecer, antes da gente firmar contrato e tal. Eu acho que, pelo menos para mim, não me custa, tá? Porque eu acredito que tudo flui melhor quando você bate esse tete a tete, gera conexão e aí você descansa naquilo que você escolheu. E falando, Maiana, em contrato, em logística, dentro disso que você estava comentando, né? Com quanto tempo de antecedência a gente precisa procurar o celebrante? A gente tem algumas dicas, né? Cerimonialista com quanto tempo, buffet quanto tempo. E quem vai celebrar? Tem, assim, tempo? Eu tenho... Bom, eu acho que é uma coisa... Eu falhei no meu casamento com isso. O celebrante foi o último profissional que eu fui buscar e me arrependo amargamente, porque realmente não consegui. Os que eu gostei não tinham data, né? E não me arrependo amargamente de mim, porque minha melhor amiga celebrou e foi lindo. Mas eu me arrependo, assim, de não ter buscado antes, né? E não ter encontrado data naquelas agendas daqueles profissionais que eu gostei na época. Isso é muito relativo, tá? Mas o que eu entendo? A celebração, a cerimônia, ela é a alma de um casamento. Porque eu sempre digo, gente, não tem como festa dar errado. Você está dando comida, bebida, doce, Como faz a música, de graça. Não tem como dar errado. Mas a tua celebração, ela tem como dar muito errado, entendeu? Então, eu falo que o quanto antes... Isso é uma coisa muito interessante, porque, assim, a maioria das minhas noivas, elas chegam para mim com esse discurso, né? Tem uma que ela me pediu data para 2026 e ela falou assim: eu só quero garantir que vai ser com você. Eu não sei ainda onde é que vai ser, eu só quero garantir que será com você. Eu só tenho a data. Tá ótimo. Então, eu acho que quem chega com esse olhar entende que a minha festa não vai dar errado, mas a minha celebração, aquilo que eu quero levar, pode sim dar muito errado. Então, eu digo que antes de você buscar qualquer coisa, busque o seu celebrante. Legal. Antes de você buscar qualquer profissional, busque quem você tem conexão, mais de um, fale com 2, 3 e estabeleça esse profissional, porque é muito interessante, assim, como o celebrante, ele reflete, Nath, até na festa. Eu recebo muito feedback de DJ, que chega falando assim, cara, quando a gente pega uma celebração que você entregou, vem diferente. A pista rende. Legal. A galera vem com a energia lá em cima e tal, não sei o quê. E é interessante como isso impacta em outro profissional também, né? Olha que coisa. O fotógrafo também, eu recebi muito feedback de fotógrafo. Nossa, peguei, cara, as fotos ficaram maravilhosas e tal. Cada foto, assim, que a gente não acredita. Então, eu acho que o celebrante, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, seria o primeiro profissional que eu iria atrás. Querendo ou não, vocês dão o tom emocional até, né? É a emoção, a energia, é o momento onde os convidados riem, é onde eles choram, onde vem nostalgia, mexe com o coração de todo mundo aí, Onde né? voltam e se renovam. Legal. Isso é uma coisa muito bacana dos casamentos, quando a gente tem possibilidade, né, de fazer uma visão panorâmica ali do que está acontecendo atrás dos noivos. É muito comum você ver casais que você vê que tem anos já de casamento se reconfortando naquele discurso, renovando aqueles votos. Por isso que eu digo que casar é um ato coletivo, né? Você está casando duas pessoas ali na frente, mas na plateia, nos convidados, tem muita gente se reconectando, trocando votos ali. E é muito bonito, sabe, de ver, assim. E aí, esse profissional, ele de fato, ele vai ser um divisor. Ele vai ser um divisor no casamento, porque ele vai determinar a temperatura de como os convidados vão para a festa, ele vai determinar boa parte das fotos, que se não tiver emoção, entenda-se emoção, não é só o choro, o riso também, né? Quanto mais houver emoção, mais o fotógrafo vai fazer um trabalho incrível, né? Então, eu acho que, com a cabeça que eu tenho hoje, se eu fosse noiva, seria a primeira pessoa que eu iria atrás. Primeiro fornecedor. Então, busque alguém com quem você se conecta. Essa é a maior
se dica que eu dou. conecte, que é quem vai dar a voz para você. A maior dica que eu dou. E o cerimonialista, ele é a alma da festa, né? A gente fala isso, o celebrante que vai ser a alma daquele momento, que vai falar o amor de vocês. Assim como você pega um músico e você, não, eu quero alguém que cante o meu amor, Isso. né? Tem alguém que fale e celebre o seu amor, né? Vamos comer um docinho? Vamos, Gente, eu não lembro. Olha, tem um de pistache aqui, que tá na moda, pistache. Agora eu vou deixar esse pra você. ai, que honra. Você leu meu pensamento. Eu tava pensando aqui que horas que eu ia Pegar, manda, pega aí. formiga aqui e atacar esse É doce. maravilhoso. A gente fala bastante dos fornecedores, né? Peraí, gente, dá uma licencinha. Então, o que a gente tava falando mesmo? O agachamento que lute amanhã. Pois é. Sobre os votos, assim, a renovação, né? Na verdade, no meu casamento, eu tinha muito essa preocupação. Eu trabalho com casais. Inclusive, tem novidade que eu vou abrir agora em março, um curso para noivos e recém-casados. Sim, para sempre. É, uma nova coisa aí, um lançamento de terapia de noivas. Que legal. Você vai casar, de trabalhar esses temas. Porque muita gente, né, a gente sabe que tem muitos padres, pastores e pessoas que dão esses cursos, isso é muito bom. Mas eu falo, pessoal, faça, porque é importante. Porque senão a gente foca tanto na festa, fala, a festa passa. E o depois, né? Então, sim, para sempre. E Até pra festa render, tá, gente? fazer uma festa maravilhosa. 4 meses separou. Faz isso não. Faz o curso danado. terminou nem de pagar ainda a festa, né? Já acabou. Não, gente, não pode ser assim. E uma preocupação que eu tinha era com os casados da minha festa. Tá bom. Eu falei, bom, eu tenho solteiros, X quantidade de solteiros, tem X quantidade de casados. Tá. Eu não quero, sabe, perder nenhum nem outro, eu quero que toque todo mundo. Aí, qual que foi a ideia? Na parte das solteiras, a minha ideia foi, junto com a cerimonialista, a gente dividiu as flores da festa, que geralmente o pessoal joga fora, e fiz buquê para todas as meninas. Então, não queria jogar buquê. Você tá falando do seu casamento? No meu casamento, fiz isso. Então, não teve aquela humilhação de correr e pegar. Não, fiz para todas. Legal. E a dança dos noivos foi o que eu comentei com meu esposo. Eu não queria também só a gente. Eu queria que os casais, eles pudessem dançar. Então, a proposta foi, enquanto as meninas estavam felizes com o buquê delas, agora a dança dos casais. A gente uma dança dos casais. Aí ele distribuiu uma rosa para cada marido. O marido fez uma declaração para sua esposa ali. Gente. E aí, na hora, todo mundo dançou. Foi uma coisa linda. Porque quando você vê uma pessoa se casando, aquilo te renova. Muito. Você lembra do seu casamento. Oh, amor, lembra quando foi a nossa vez? Que não sei o quê. Muito. Então, é muito lindo, né? Então, eu acredito que o seu papel de renovação de votos de quem tá na festa nossa, é incrível. Então, você não atinge só aquele casal, mas todos. Sim. Né? Todos os casais, as pessoas que estão ali, que estão ouvindo. É lindo, esse trabalho é maravilhoso. Mas, como eu vejo, Maína, que você fala com muita verdade, com muita propriedade, com muita alma, existiu, assim, algum casal, né? Porque você é praticamente uma cúmplice ali do amor deles, né? Imagina, você é uma cúmplice, a gente, como noiva, entra nervosa, dá de cara com você, então, assim, você sente todas as nossas emoções, é toda uma troca. Teve algum casal que você sentiu que não ia fazer a festa? Você falou, essa conexão não gerou, não posso celebrar o casamento de vocês por algum motivo? Teve um só, e fazer um parênteses, tá, Nath? Não é que eu vou, não vou falar com a Maína porque eu não sei se ela vai, não tem nada a ver. Teve um casal que a gente fez essa etapa pré, né, que eu bato o papo e tal, eu tinha passado a data foi até o noivo que me buscou, pro noivo, e aí a gente fez esse bate-papo, e, cara, eu não sei explicar, mas não bateu assim mesmo, assim, sabe? Eu senti na época que não me parecia um casamento, me parecia uma festa pro Instagram. E aí eu não senti verdade, né? E eu não me vejo, eu me sentiria desonesta se eu concordasse em fazer sem acreditar naquilo. Aí eu simplesmente sugeri, tem uma lista de outros profissionais que quando a gente não tem data,
a gente passa. Eu não menti que eu não tinha data, eu falei que eu entendia que eles seriam mais bem assistidos por outro profissional e eu ia enviar uma lista. Não dei muitos detalhes também. E aí, acho que ficou subentendido. E aí eles acabaram fazendo com outra pessoa, né? Mas eu não acredito, Nath, que o que me move a fazer isso não é dinheiro. Uhum. Então, eu entendo super o meu lugar de privilégio de poder dizer não nesse caso, entendeu? Mas eu acho que mesmo que se fosse por dinheiro, eu não ia conseguir, porque isso foge muito de quem eu sou como pessoa, foge muito dos meus valores. Então, eu prefiro não. E eu fiz questão de fazer essa pergunta pra você, justamente não é pra aquela coisa, nossa, a menina faz seleção, não é isso. Pelo amor de Deus, não Mas é é pra isso. que se entenda aqui que não é por dinheiro Não. e que aquele casamento que você falar, eu vou celebrar, você realmente tá ali de Sim. corpo e alma. Eu acredito nisso, eu entendo isso. Como você falou, você pega a história do casal e isso passa por você. Sim, Então, se passa por você, tem que ser algo que realmente faça Sim. parte da sua essência, que Sim. você acredite, né? Porque a gente sabe que a gente tá procurando fornecedor, sabe como é? Uma briga. Posso roubar mais da Pode, claro, do céu. É uma briga muitas vezes por fechar contratos e tal, e é aquela sempre fase, eu não trabalho com festas, eu trabalho com sonhos, né? Uhum. E já virou, tipo assim, um clichê falar isso, eu trabalho com sonhos. Mas quando eu pego as noivas muitas vezes, chorando, que o fornecedor não respondeu, que o fornecedor maltratou, que... Gente, isso é muito sério, né? A pessoa, a noiva, ela tá naquele pico de emoção. Uhum. Então, contratar um celebrante, né? No caso da Maena, eu quis fazer essa pergunta para ficar muito claro que aquele profissional que vai trabalhar com você precisa trabalhar com alma, ele precisa gostar daquilo que ele faz. Se toda vez que os meus me perguntam, qual que é o principal conselho que você daria para contratar qualquer pessoa, tá? Eu falo sobre isso. Digo, contrate quem tem brilho no olho. Sim. Porque quem tem brilho no olho, Nath, vai sempre te entregar mais. A expectativa do que você cria em relação àquele profissional, dificilmente ela não será atingida. Mas quem tem brilho no olho, você pode ter certeza que vai vir a mais, entende? Então, eu entendo que... E assim, desde o começo, eu sempre me posicionei dessa forma. Novamente, eu entendo meu lugar de privilégios, tá? De hoje ser uma escolha trabalhar com isso. Mas eu nunca quis ser aquela celebrante que tem a agenda superlotada. Até porque o processo que eu faço, Nath, ele me consome bastante tempo. E é tão delicado, é uma arte, né? Não dá pra Exato. Imagine que cada casal, vamos falar um pouquinho do processo, pode ser agora? Pronto. Imagine que cada casal eu envio 2 formulários, eu faço 2 entrevistas, eu pinto uma tela, eu não limito reuniões, né? Mesmo que a gente faça ali, não são 2 entrevistas, são 3, porque são 2 formulários, um que eles preenchem juntos, o outro eles preenchem de forma individual. Aí eu faço uma entrevista com eles 2 juntos. E depois eu faço 2 conversas separadas com eles 2 remotamente. Depois eu vou para a parte da escrita, edição do texto e pintura da tela. Não dá, é humanamente impossível eu lotar minha agenda de casamentos. E aí o que eu entendo hoje, assim? Eu digo que eu estou celebrante porque eu gosto muito de olhar com esse olhar de impermanência para a vida. Assim como eu estive head, assim como eu estive executiva e aquilo não me definia, eu acho que ser celebrante não me define também. Eu estou celebrante. Só agrega quem você já é. Exatamente. Por que eu estou celebrante? Porque, acima de qualquer coisa, eu me sinto uma comunicadora. Eu me comunico através dos meus livros, eu me comunico através da minha arte de pintar, eu me comunico através da minha fala, né? Então, a partir do momento que, se por qualquer motivo que seja, eu começar a fazer esteira de casamento, de produção, para mim perdeu o sentido. Não faz mais sentido para mim aquilo. Então, cada casal que eu acolho, não que eu escolho, né? Pelo amor de Deus, mas que eu acolho, ele passa a ter um lugar de extrema importância na minha vida, entendeu? É exatamente por isso que esse tipo de coisa aqui nasce. Porque quando você
está comprometido além do dinheiro, você tem um olhar de over delivery para aquilo que você está fazendo e você quer sempre entregar mais. Então, na hora que você faz esteira de casamento, perde a leveza, perde valor de entrega, perde. O tempo é uma coisa finita, não dá, né? Então, não faz sentido para mim. Por isso que eu não sou aquela pessoa que vai morrer de lotar. Não, eu quero fazer bons casamentos, mas não muitos, porque eu também tenho uma agenda matrimonial que eu amo viajar com meu marido, é o nosso passatempo preferido. Então, assim. Viver, né? Viver, eu preciso viver. Minha agenda matrimonial que eu digo é porque, assim, tudo eu boto na agenda, né? Viagem, tudo. E é um processo que, por me consumir, eu entendo que se eu lotar minha agenda, eu vou perder qualidade. E não faz sentido para mim. Exato. Então, quem vive por propósito não cai em propostas. Né? Propostas mais tentadoras que algumas sejam, tá? Propostas a gente tem muitas, né? Mas sempre avalie. A proposta que você recebeu, né? Entra no seu propósito. Nossa, Maína, mas você é tão boa fazendo aquilo. Mas é seu propósito? Faz parte, tá? No caminho do seu propósito? Não, não está. Então é uma proposta, né? E te digo mais. Eu já tive noiva que eu tenho ali uma regrinha que eu estabeleço 2 casamentos por mês, né? No máximo extrapolando 3. Nunca faço 4. Tem uma noiva. Quando o noivo e a noiva, eles entendem que eles querem você, tá? Por isso que eu falo que o celebrante, para mim, ele se torna a primeira pessoa que deve se ir atrás, por questões de data. Quando eles entendem que eles querem que você faça aquilo, não tenha dúvida, se você não tiver disponibilidade, eles vão dar um jeito junto com você. Isso já me aconteceu 2 vezes. De ter noiva que falou, não, a gente quer você, a gente quer você, a gente quer você. E, por sorte, né, eu fui a primeira fornecedora que eles foram atrás, não tinha nem cerimonial ainda. E aí eu não tinha data e a data foi mudada. Legal. Então, eu acho que quando a pessoa ela sabe exatamente o que ela quer, e eu digo isso sem pingo, mas assim, um pingo de medo, sabe, Nath? Porque quando a pessoa sabe exatamente o que ela quer, ela não vai abrir mão tão fácil, entendeu? Então, se a pessoa sabe que eu faço só 2 casamentos no mês, estourando 3, ela vai entender que ela precisa ir atrás da minha agenda antes, Sim. entendeu? Porque eu não vou fazer esteira de casamento, ele não vai ser mais um casal. Eu odeio, eu tenho mais um casal. Não, eu tenho o casamento de fulano e beltrano. Eu tenho o casamento de fulano e ciclano. É tanto que eu não faço mais de um casamento no dia. Não tem, pode ser o casamento do famoso. Não vai rolar. Então, eu vou aproveitar ao máximo o seu tempo aqui, né? Já conseguiu encaixar a gente. Maína, ajuda todo mundo. Ajudo. Tem uma coisa, quando a gente fala sobre o casamento, a cerimônia, que mata a maioria das pessoas de nervoso, que é os votos. Tá. Quando chega na famigeradas, os votos, meu Deus. As suas noivas falam muito mesmo. Elas sempre pedem dicas e mandam mensagem e mandam os votos. O que vocês acham aí? Pelo menos lá no Terapia de Noivos é assim, né? As meninas vão. Elas mandam pras outras noivas. Você acha disso e tal? Tô pensando em fazer uma piada. Vocês acham que vai ficar sem graça ou não? Meninada lá no grupo, pelo menos, é muito aberta nesse sentido, né? Já foi construído esse vínculo entre elas. Mas talvez você seja uma pessoa que tenha super facilidade em falar. Eu sei falar, sei me expressar, mas talvez você é aquela pessoa da turma, né? Que na hora de apresentar o trabalho, segurava o cartaz. Que tem esse, né? Aí chega no seu casamento, você tem que falar, não tem jeito. Não tem como você segurar um cartaz, você precisa falar. Quando a gente vai pensar em construir votos, né? E toda essa situação, você tem um manual de 9 passos, né? De como fazer os bons votos, escrever e tudo mais, né? Isso é excelente e maravilhoso. Eu li, estudei, já queria ter tido. Até brinquei com meu marido, falei, será que a gente dá os votos pra Maína dar uma olhada? Será que ela vai... né? Falei, mas agora já foi. O que foi que tá certo, né, meu amor? O que tá certo foi. Águas passadas, né? Mas, qual que é a primeira dica, assim, para se construir um voto autêntico, um bom voto? Nath, a primeira coisa que eu diria é, você não vai escrever para os convidados. Você vai escrever para a sua pessoa. Então, nisso eu acertei, amor. Então, assim, eu acho que muita gente cria todo esse bicho de 14 cabeças, tem 7 a 14,
Porque tá muito preocupado com o que quem vai estar ali vai achar. Se vai entender, se vai gostar. Mas quem tá ali não precisa achar nada, nem deve achar nada. Quem deve achar alguma coisa, gostar ou não, é quem tá assim, ó, na sua frente. Eu gosto muito de fazer aquela analogia daquele, eu não sei como é que é o nome, daquele negocinho que, acho que é que cavalo usa, né? É assim, amor, tem que botar cabresto em todo mundo pra pessoa entender que ela vai falar somente pra quem tá lá. Dito isso, eu sempre falo que a partir do momento que você esquece quem tá aqui e você tá vocacionado, focado aqui, você já eliminou metade do problema. Porque aquela pessoa que está ali, ela te conhece, ela convive com você, ela sabe das tuas limitações, ela sabe do teu dia a dia. Então, estou falando para a pessoa que está aqui, eu vou falar da forma que meu coração disser. Não se enganem, não se enganem. Quem escreve bonito não necessariamente vai fazer votos lindos. Quem escreve muito não necessariamente vai fazer votos lindos. Sabe quem que vai fazer votos lindos? Quem falar do jeito que sabe com o coração. Você não precisa falar as palavras mais bonitas, mais difíceis. Não. Fale como você fala. Mesmo no dia a dia. Quando você vai agradecer seu marido, seu noivo ou sua noiva, por ele. Ih, bati o microfone. Por ele ter, sei lá, levado seu cachorro para tosar. Por exemplo, um exemplo aqui de como incluir isso nos votos, né? Uma das coisas que me faz mais feliz é quando você leva o Joca para tosar, quando eu não tenho tempo. Isso a gente sente que veio de dentro. É um agradecimento real, entendeu? É muito mais bonito do que talvez eu dizer assim, no crepúsculo da minha existência, a pessoa que eu quero ao meu lado, será, pede-me a lua e te darei. Não precisa. O voto é uma coisa que é ele, ela quem tem que entender. Não são os convidados, não é o pastor, o padre, a celebrante, são vocês. Então, quando eu escrevi esse manual, Nath, a minha preocupação foi desmistificar um pouco isso, sabe? Eu brinco que comece pelo Spotify, não pelo Google, porque eu acho que tudo na vida, se a gente dá ferramenta e a gente dá um roteirinho, as pessoas elas conseguem fazer, né? Então, a ideia de criar esse manual foi exatamente mostrar o quanto é possível, mas antes da gente mostrar o quanto é possível, eu precisava quebrar a barreira do não precisa ser bonito, não precisa ser longo, não precisa ser para ninguém. É para ele ou para ela. Então, a primeira dica, sim, total é essa. Você vai escrever para aquela pessoa. Aquela pessoa já te conhece, foca nela. Ela já te conhece. Quer falar alguma gracinha, alguma piada interna? É de vocês. É de vocês. É de vocês. Então faça, fale. Bote aquela piadinha e, acima de tudo, fale com o coração. Uma coisa que eu sempre digo pros noivos, e é inclusive um dos passos do manual, acho que um dos últimos é, depois que você escrever, fale com o seu par, contem os caracteres, pergunte para o seu par quantos caracteres os votos dele ou dela têm, para que fique ali meio equiparado, para não parar, porque sempre quando acontece muito assim, às vezes um escreve muito, o outro escreve pouco, aparece que quem escreveu mais ama mais do que, né? E nem sempre é assim, simplesmente a dificuldade de escrever. Mas eu acho que contar os caracteres é bacana, porque ali vocês vão ter uma coisa muito parecida. Não precisa ser igual, tá, gente? Eu escrevi 30 palavras, ela tem. Não precisa, é só ali para dar uma equilibrada. Com 4 páginas. E olho com 2 parágrafos. E outra coisa que eu sempre falo, que eu faço isso, quando eu termino, quando o meu texto está pronto, eu leio meu texto 15 vezes, em voz alta. Legal. Antes de eu me apropriar daquilo para poder falar no altar, né? Então, leiam os votos em voz alta. Leia no espelho, se grave, leia para o seu melhor amigo, que você não tem vergonha, para sua melhor amiga. Leiam, porque quando você lê, que você se ouve, você entende o que se encaixa naqueles contextos. Então, lê, deixa o texto fluido. E você vai entender, tipo, você vai sentir, ou acho que eu posso falar disso aqui que eu não coloquei. Nisso aqui eu acho que não. Acho que isso aqui ela não vai ficar feliz se eu botar, não, vou tirar. Então, ler é poderoso, tá? E aí, os outros passos, tá numa que ir lá na minha publicação. Comece com os votos. Comentar votos e aí recebe o manual na DM. O meu eu escrevi no dia do casamento. Eu deixei de propósito pra fazer no dia.
no dia da noiva. Então, assim, depois que eu tomei aquele banho maravilhoso, fiz aquela massagem, aí eu comi, aí eu peguei e falei, não, vou escrever, eu quero sentir, sabe, eu quero colocar o que eu tô sentindo agora. E foi lindo, e o dele também foi lindo, né? Ah, maravilhoso, adorei. Muito fofo, ele é muito romântico. Então, os nossos fotos foram bem bacanas, e a gente não fez isso de contar, assim, né? Mas o bom que ficou parecido, não ficou assim, um curtinho e outro Não, o grande. meu, Eu porque super assim, eu tenho um marido low profile, né, que fala muito bem, mas é muito, Vitor é tímido. Eu também sou tímida, tá? Eu digo que eu não sou tímida aos sábados ou às sextas, quando eu tô celebrando, ou quando eu tô num podcast de uma conhecida. Mas necessariamente eu não sou, enfim. Quando eu tô trabalhando, eu acho que eu perco minha timidez, mas normalmente eu sou tímida. E aí, eu falei, né, eu fiz os meus, e aí eu contei, eu falei, bem, quantos caracteres tem teus votos? E aí, por sorte, tava. Ele escreveu até mais do que eu achei que ele iria escrever, e aí ficou bem. Mas eu fiz porque eu fiz isso porque eu conheço. Nós moramos juntos 2 anos antes de casar, né? 1 ano e meio. Então eu já sabia, eu já estava esperando assim, e eu escrevo, escritora. Sim. Fala mais que pobre na chuva. Ô, Pronto. amor, vai passar o dia, 3 dias com 3 dias falando. E aí, mas deu certinho, foi lindo. Deu certo. Muito lindo, foi muito lindo. No manual tem, ou, né, se você pode explicar um pouquinho mais Aham. pra gente, qual que é a dica que você dá pros seus noivos na hora de ler mesmo ali, na hora? Porque a emoção é muito mais forte ali, né? E você, é interessante que você como celebrante, você pega toda a emoção dos noivos. O cerimonialista tá ali resolvendo outras coisas e tal, mas você tá ali, cara a Sim. cara, olho no olho. Você vê se a pessoa tá se tremendo, né? E gagueja. E qual que é a dica que você dá, assim, pro momento? A primeira dica é leia o máximo antes. Porque quanto mais você se apropriar daquele texto, mais fluido ele vai sair. No momento, não reprima sua emoção. Você quer chorar? Peça 1 minuto e chore. Legal. Você quer rir? Ria. Não reprima a sua emoção. Porque a emoção é uma coisa muito engraçada. Quanto mais a gente reprime, mais ela vem. Mas ela ganha Você força. está aqui engolindo o choro e o olho escorrendo, a lágrima vertendo. Então, não reprima. Se quer chorar, pede 1 minuto. Ninguém vai sair correndo. Pelo contrário, vai ficar lindo. As fotos vão ficar lindas. Quer rir? Gargalhe. Entendeu? Não reprima. A maior dica que eu dou é essa. Não reprima as emoções. Leia o máximo antes para sair de forma fluida. E, Marina, li, não funcionou. Não reprima as emoções. Simplesmente leia. Legal. Sem cobrir, Gaguejou. né? Porque às vezes a pessoa Outra coisa. Gaguejou. Para, respira, respira e continua. legal. Toca a vida. Não precisa correr. Não, Às não. vezes a pessoa quer terminar logo porque Parece tá que o papel tá nervosa aí. pegando fogo. Tá queimando a mão. Tá com pressa. Tem uma coisa que eu não divulgo muito, Nath, mas já que você perguntou, eu vou trazer aqui. Tem um serviço que eu ofereço, que acho que tá só no site da casamenteira. Eu acho que nem no meu Instagram isso não tá. Que se chama ensaio assistido. Os noivos escrevem os votos. Eu não escrevo votos pra ninguém, tá, gente? Porque eu acho que isso é uma tarefa, assim, que não dá pra terceirizar. Nem o chat GPT, hein, gente? Nada. Por favor. Eu acho que, é que eu vou pagar. Não faça isso. Não precisa, novamente, não é quem fala mais bonito ou quem fala mais que vai ter os melhores votos. Então, por isso que eu criei o manual, para estimular as pessoas a irem lá escrever. Uma vez esses votos escritos, existe um ensaio que eu faço, eu cobro por isso, tá? Que eu vou treinar essa fala, entendeu? Eu vou pegar, vou passar ali 1 hora e meia com o noivo, com a noiva, enfim. É feito individualmente, né? Porque, enfim, não dá para fazer junto. E a gente vai treinar exercícios de respiração, vamos treinar oratória, vamos treinar para que isso flua da melhor maneira possível no altar. Você faz a revisão do voto da pessoa também? Eu faço a revisão, mas eu não opino. Eu posso opinar assim, olha, depois que ela falar, porque o primeiro treino é falado. Então, depois que ela fala, eu tô com o texto ali impresso, eu posso sugerir, o que você acha desse desse adjetivo aqui para esse lugar? Mas eu tenho muito cuidado em fazer isso, porque muitas vezes, Nath, é o vocabulário da pessoa. Então, não adianta eu querer botar meu vocabulário para ficar bonito. Derruba tudo que eu falei, entendeu? Então, com muita cautela, só se for uma coisa assim que realmente fuja muito, sei lá, um palavrão, entendeu? E aí eu dou uma sugerida. Sim. Vamos sugerir isso aqui por uma coisa mais leve, para não Ou às vezes não era o que a pessoa tanto. queria dizer, Isso. né? Aí eu tô de direto para ter no Imagina. microfone.
Ota, perdoa aí, e aí, às vezes, e quando eu sinto isso, assim, que não tá bem colocado, aí eu sou incisiva, né? O que que você quis dizer com isso aqui? Perfeito. Vamos lá, deixa eu ver se eu Mas a consigo te pessoa ajudar. pensou bacana, mas Ela expressou pensou diferente, isso, né? e aí eu vou fazendo pequenas sugestões, mas eu tenho muito cuidado nisso de fazer modificação em texto, porque eu acho que perde a naturalidade. Sim. Não é meu, aquele texto não tem que ser meu, tem que ser da pessoa. Então, a minha missão nesse momento desse ensaio assistido é ajudá-la a falar. A preparação. A preparação é ajudá-la a falar, não mudar. Eu sou meio contra. Legal. Isso é bom, importante, porque a pessoa tem certeza que vai manter a alma do que ela Que colocou manter a ali, né? essência dela ali, Legal. né? Isso é bom, importante. E, Maína, a gente está quase finalizando, né? Nosso bate-papo. Poxa, mas você está falando sobre a questão da revisão dos votos, né? Uhum. Da escrita. Claro que você tem muito mais facilidade, né? Como você falou, é uma artista, escreve. Lá no comecinho você contou um pouco sobre o livro. Hum. Sobre o que é seu livro? Foi lançado? Onde a gente acha? Fala um pouquinho pra gente. Tá. Ele não foi lançado ainda. Ainda. Eu Ainda. adoro isso. Por 2 motivos. Primeiro, eu descobri como é difícil publicar um livro no Brasil. Segundo, na terapia eu entendi que eu não queria o final dele, o último capítulo, como estava. Então, ainda bem que ele não foi lançado, porque eu fiz um recorte desse último capítulo e estou endereçando o link da história para que ela tenha o final que eu acho que é um final que vai fazer sentido. Legal. O livro, Nath, ele se chama Travessias. É sobre como eu, minha irmã e meu pai lidamos com o luto da morte da minha mãe. Minha mãe faleceu de um infarto no miocárdio, nos meus braços, quando eu tinha 14 anos. E na época, meu pai era cego. Meu pai ficou cego, totalmente cego, quando eu tinha 7 anos. Então, éramos literalmente 3 solitários dentro de uma casa, passando por um vale muito profundo. E o livro fala sobre como cada um lidou com essa dor. Eu senti vontade de escrever esse livro porque, para mim, na época que aconteceu, não havia literatura que trouxesse o luto. Hoje a gente tem uma grande militante, né, desse tema, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é médica paliativista, né? E tem, inclusive, livros incríveis. Eu já li bastante. Li A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, Histórias Lindas de Morrer, dela. Escreve lindamente, poeta incrível. Mas isso, na minha época, há 25 anos atrás, não era acessível. Nem existiam esses livros ainda, né? Então, o grande incômodo que me fez escrever Travessias foi como que eu posso ajudar quem passa por uma coisa tão brutal a seguir. A gente pensa que vai morrer. É enlouquecedor. Mas você segue. Você consegue seguir. Então, eu ambientei a nossa história numa história de autoficção, né? No livro eu sou Helena, meu pai é Alceu, minha irmã é Dalila e minha mãe é Glória. E eu acredito que até ano que vem ele deve sair. Eu estou em contato com algumas editoras, já passei por 2 leituras críticas. Inclusive, depois de uma leitura crítica, foi que a gente decidiu tirar esse capítulo que não estava coerente com a história. E é isso. Muito bem. É sobre isso. Nos agracie com essa literatura para Amém. que saia no momento certo Sim, para ajudar Sim. tantas pessoas, né? sim. Eu acho que... Eu digo que as histórias, né? Me salvaram muitas vezes. Inclusive nesse momento de profunda dor, revolta. Muita, muita, muita revolta. Eu acho que um dos motivos pelos quais me entendi no lugar de contadora de histórias é por entender que as histórias salvam. Eu fui salva, eu sou um exemplo de quem foi salvo. E que tomara que a minha, de alguma forma, salve alguém. Se salvar uma pessoa, eu já tô feliz. Suficiente, né? E teve alguma história que te salvou? Algum casal que te... Cadê a caixa de beijo? Algum casal que tenha marcado aí você? Tem um casal
que eu sou, assim, completamente apaixonada por eles dois. São dois seres humanos incríveis. Eu acho que eles devem assistir esse episódio. Enfim, Lana, Digão, vocês são... Sky é a cachorra. É a cachorrinha deles. Lana e Rodrigo foi um casal que eu celebrei ano passado. E quando a data dele chegou para mim, chegou através de uma colega celebrante que não tinha data e me passou. E eu olhei aquilo ali. Não sei se vai dar, não. Eu tinha data, mas era dia 1º de setembro, dia da morte da minha mãe. E uma data agora eu consigo dizer isso, conjugando no passado, era uma data que mexia muito comigo, porque por mais que esse assunto tenha sido recorrente em anos e anos e anos de terapia, eu digo que a morte, a gente não se acostuma com ela, né? Você apenas acomoda a saudade no lugar que deve estar e você acomoda como você quer se referir àquela pessoa. Por exemplo, a minha mãe, até hoje eu conjugo ela no presente, porque para mim ela está aqui. Ela é parte de quem eu sou, então ela está aqui, do meu ladinho. Mas o dia 1º de setembro ainda era um dia muito doído para mim, né? E aí, quando eu pedi para ela um dia para eu... não expliquei o motivo, só pedi para ela um dia que eu retornava no outro dia, se tinha data ou não. E aí eu comecei a conversar com Deus, literalmente. Fui para a varanda da minha casa e comecei a conversar com Deus. E, Nath, é muito louco isso, mas parece que Deus tá falando comigo bem assim. Você me pediu todos esses anos um motivo para ressignificar. Eu te mandei e agora você não quer. Uau. E aí eu fui. Foi lindo. O casamento deles foi na Serra. Lembro como se fosse hoje, ela entrando num terninho de linho cearense. Linda, linda, linda. Foi um mini wedding, né? Um casamento bem intimista. E aí, depois que passou a cerimônia, eu comentei com ela. E aí ela me mandou uma mensagem falando que ninguém conseguiu sentir. Que eles só conseguiram sentir luz, alegria, vibração, amor. Então, o dia 1º de setembro virou o casamento da Lana e do Rodrigo. Legal. Esse lugar de dor já não existe mais. E eu brinco que eles são meus garotos propaganda, porque eles são a capa da minha proposta. Eles serão... Eu convidei os dois para fazer o lançamento do Casópole. Porque eles têm esse lugar extremamente especial, sabe? Assim, eu acho que eles foram um presente. Linda. Todos os casais são um presente, eu olho assim, mas eles são... Tem essa interseção com essa data que é tão Que importante. lindo. Histórias, né? Histórias salvam a gente. História salva. Falando em presente, eu recebi o seu jogo, a gente vai falar sobre ele já, no finalzinho, né? Maravilhoso, gente, vocês vão amar. Mas você falou que venceu uma competição de redação. Com 10 anos eu ganhei 10 o primeiro anos. concurso de redação. Então, me diga uma coisa, Maena. Se essa não estava aqui no script. Se aquela menina de 10 anos que venceu aquela redação te visse e celebrasse o seu casamento com o Vitor, o que ela escreveria sobre você? Nossa! Cadê a caixa de lenço, Rota? Eu acho que ela me daria boas notícias nessa celebração. Acho não, ela me daria muito boas notícias, porque, Nath, eu falo que se eu tivesse uma conversa com Deus presencial, eu seria incapaz de pedir tudo que eu tenho hoje. Completamente. Eu falharia bizarramente, assim. Porque eu tenho tanta coisa, eu tenho tanta sorte, eu tenho tanta coisa que eu jamais imaginei que eu teria. Nath, eu passei fome quando eu era criança. Não criança, né? Assim, nessa época que a minha mãe morreu, a gente ficou praticamente na miséria. Teve um tio que veio em socorro da gente. Mas assim, tudo muito regrado, tudo muito pouco, sabe?
Eu digo que se alguém naquela época chegasse para mim e perguntasse sobre o meu sonho, eu dizia que era sobreviver os próximos 6 meses. Ou o próximo mês, sei lá. Porque meu pai na iminência de uma depressão, minha irmã 1 ano mais velha do que eu. Então, essa menina, ela seria, acima de tudo, uma sobrevivente. Curiosamente, o último capítulo do livro, é uma carta que eu escrevo para minha mãe, contando para ela sobre esse percurso, né? E eu acho que essa menina, ela seria uma celebrante muito, com muita dor, mas também com muita esperança no olhar, sabe? Às vezes eu converso com a minha criança interior. O livro conversa muito com ela. Existe uma sessão de terapia que foi retratada no livro, Legal. que foi com uma psicóloga maravilhosa que eu tive em Curitiba, quando eu morava lá. E o primeiro resgate da Maena, de 14 anos, quem fez foi ela. Quem me colocou a primeira vez de frente com essa menina foi ela. Então, essa menina celebraria de um lugar de muita força, de muita dor, mas também de muita força, sabe? E se eu for falar mais, acho que eu vou chorar. Que lindo. É lindo a gente entrar em contato com esse sentimento, né? De olhar para a nossa vida e pensar, se alguém me contasse lá atrás tudo que eu ia viver, eu não acreditaria. E uma coisa muito interessante de se dizer é que ela estaria num lugar de libertação, porque por muito tempo ela ocupou um lugar muito escuro de culpa. Uhum. Ela foi muito autoculpabilizada por tudo que aconteceu. E aí, depois que eu passei por esse processo, né, que a Dani, maravilhosa, já perdemos o contato, mas ela continua nas minhas orações, porque Sim. terapia salva a gente, né? Bom, isso é porque ninguém sabe disso. Quando a gente fez esse resgate dessa menina, que ela entendeu que ela não teve culpa, que ela não conseguiu destrancar a porta, não foi por isso, não culpabilizava ela, né? Você conseguir libertar quem você é de correntes que você mesma se colocou é algo muito poderoso, sabe? Então, perceber talvez essa menina no altar, me celebrando com o grande amor da minha vida, seria uma coisa assim que hoje é uma cena bonita de se construir. É uma cena que me toca, não nos mesmos lugares. É uma cena que me toca no lugar de resistência, de resiliência, de eu, eu consegui, nós sobrevivemos. E você se tornou uma mulher incrível. E não é o meu ascendente também, ó, pra falar isso. Ai, uau! Você me deixou emocionada agora. É por isso que eu trabalho, Mariana. É para isso que eu trabalho, né? Então você entende muito bem. Eu entendo, né? Então, você viveu essa experiência uma vez, né? Eu vivo para que essa experiência aconteça, para que ela seja possível, né? Das pessoas fazerem as pazes com elas mesmas e me toca muito quando eu tenho um paciente, eu olho para ele e ele se odeia, ou ele odeia alguma coisa dentro dele, ou ele se bate internamente, ele se culpa por algo que não foi, que não é. Então, ouvir você falando isso, que resgatou essa menina, que acolheu essa menina, é curativo, é lindo de verdade. Parabéns. Parabéns à sua terapeuta. Gente, façam terapia, por favor. Ela Por tá no vocês, livro, tá? façam, é tão bom. A sessão de terapia, o nome dela no livro é Olivia. Tô entregando todos os personagens. O nome dela no livro é Olivia. E ela. Eu tentei retratar o mais fiel possível, Sim. como foi, né? É uma viagem. É uma viagem que ela faz comigo, é uma viagem, assim, de quase que a minha personagem, a Helena, segurar a Helena de 14 Sim. anos no braço, no colo, e abraçar e acolher, Acolher. sabe? Quem passa pelo processo sabe que faz muito sentido, né? Às vezes Sim, ouvindo assim, mas no processo faz sim, muito sentido. sim. Isso foi tão real, Nath. Quando a escrita também foi bem terapêutica, a escrita do livro, né, para mim. Mas
lembrar, né, reviver essas memórias e me reconectar com esses episódios, né, do resgate da minha criança e tal. Eu lembro que dois momentos que foram muito marcantes para mim. Um foi o capítulo que eu escrevi da morte da minha mãe. O Vitor estava comigo em casa. No dia que eu terminei de escrever, eu fiquei assim, eu acho que eu chorei por 3 horas. Porque eu fui invadida por muita coisa. E o outro foi a sessão de terapia da Helena com a Olivia, que a gente faz esse resgate, né, da pequena Helena de 14 anos. Mas eu lembro que quando eu fui escrever, era quase como se eu estivesse num transe. É tanto que eu escrevi esse capítulo de uma sentada. Saiu. De uma sentada e blim, saiu. E foi um dos capítulos, inclusive esses dois, que menos tem edição. Que, assim, do jeito que ele foi escrito, ele meio que tá cru no livro, sabe? Ele praticamente não tem edição nenhuma. E é quase tangível pegar aquela menina, reviver aquilo, de pegar ela, botar no colo e dizer pra ela quem nós nos tornaremos. É quase tangível, assim. É poderoso. Também. É Então, se poderoso. permitam, né? Você que está assistindo, ouvindo esse papo, se permita nesse processo, que vale tanto a pena, né? Muito. É muito bom ouvir você falando, né, do teu lugar, porque às vezes a gente, como terapeuta, fala, a pessoa tá querendo vender o peixe, né? Não é isso. Gente, a gente lê Libertador. a gente lê bula de remédio. Como é que você não se permite ler sua própria bula? Seu funcionamento, seu manual de instrução. Exatamente. Falando em funcionamento e manual aqui, eu posso mostrar esse segredo? Como é? Então, primeiro, uma coisa importante. Esse jogo, inicialmente, ele não será comercializado. Então, ele será exclusivo para os casais da Casamento das Celebrações. E aí você e Ota foram quem furou a bolha. Ai, amor. Tá? Vocês furaram a bolha. Mas pode mostrar? Pode? Pode. Ele vai ter um lançamento. Você quer mostrar? É, Aí você, eu- mais propriedade, você mostra. É maravilhoso, gente. Um Mas jogo, outra ao caçal. pegar muito, tá? É de spoiler. É um jogo de tabuleiro chamado Casópole. Casópole porque a gente ama jogar Monopoly lá em casa, Legal. que é o Banco Imobiliário, e eu quis dar esse tom de nostálgico, né? E Vamos dizer humor assim. também. E humor, porque, gente, isso é uma coisa importante, tá? Todo mundo acha que a boa celebração de casamento é só aquela que vai fazer o povo chorar. Não é. Humor, Ainda mais pra quem tá salva. todo maquiado, chorando é uma das melhores coisas. Eu digo que bom texto é aquele que tem movimento, que Legal. você ri, chora. Bom, basicamente é um jogo tabuleiro, vai com 3 blocos de cartas, né? 2 bonequinhos de madeira, um dado, tcharam, e um envelope de recompensas. Essas cartinhas, elas são cartas de conexão, as vermelhinhas, cartas de rotina com o despertadorzinho, e desafios, porque casal que é bom passa vergonha um pro outro. Passa vergonha mico, junto, passa vergonha junto. Então, o jogo nada mais é do que você vai caminhando aqui no tabuleiro com os bonequinhos, cada um na sua vez. Quem puxar a cartinha lê para o outro, né? Quem puxar o desafio, o outro faz, tá? O objetivo é dar 2 voltas e quem conseguir dar 2 voltas ganha esse envelope com essas 3 possíveis recompensas. Ó, a gente não vai falar quais são, mas isso vale. Olha, amor. Vamos jogar? Quero as 3. Só pode vir uma, tá? Ah, gente, tem... Você que ganhar 3 vezes, então. Tem isso aqui também que eu esqueci. Ele vai com manual. Você acha que a gente ia fazer jogo sem manual? Não, vai com manual. Olha, gente, a qualidade disso, o detalhe disso. Assim, um manual. Vai... Gente, isso deu um trabalho. Esse design aqui é meu, Legal, parabéns. tá? Eu mandei imprimir em São Paulo. Entendi, né, o que eu queria com as peças e tal. E aí eu fui pesquisar uma empresa que fizesse jogos. E aí eu criei o design, eu só mandei para impressão. Eu diagramei, fiz tudo. E aí vai com o manualzinho. Que lindo. Falando como jogar, o que é cada carta, a preparação, porque tem uma preparação antes do jogo. Fala das casinhas extras, que eu não vou dar spoiler do que é. Mas é isso. Mês que vem, se Deus quiser, sai. Ele já tá pronto, já. Inclusive a primeira tiragem já saiu.
Só que existe uma buroca legal, né? Sim. Que eu queria fazer direitinho, porque inicialmente ele não será vendido, será exclusivo para os casais da Casamenteira Celebrações, mas nunca se sabe. Futuramente nunca sabe o que pode acontecer. As poucas pessoas que eu mostrei, como é que compra? Como é que compra? Não dá para comprar. Ainda não dá. Ainda não dá para comprar. Legal. Mas a ideia do jogo é gerar essa conexão. O jogo nasceu, Nath, porque eu comecei a perceber que os casais, eles passam por um processo bem estressante pré-cerimônia, né? E isso muitas vezes, infelizmente, acaba Separando. distanciando, né, as pessoas. Então, a ideia do jogo não foi só criar conexão emocional. Foi divertir, porque, novamente, o humor é uma via poderosa de conexão. Foi ser um facilitador para que eles falem. Tem gente que tem muita facilidade de falar, tem gente que não, que precisa de um incentivo, né? Então, o jogo são perguntas que incentivam e o desafio, por exemplo, o Titanic está afundando. Aí, Iota, o Titanic está afundando. É hora de negociar o lugar na tábua de salvação. Peça a seu par 3 bons motivos para vocês se apertarem ali e correrem o risco de afundar juntos. Importante, ele só tem 1 minuto para te convencer. E aí, Jack? Aí, Jack, vamos ver se vai ser convencimento ou água gelada. Ai, muito legal. Eu falo bastante, Maina, para as meninas, né? Sobre o day off dos noivos. Quem me acompanha já sabe, é regra, não tem que ter o day off dos noivos. Então é um dia onde os noivos tiram só para eles, né? Primeiro a noiva, né? Ela tira o tempo dela, mas assim, uma reunião dos dois pra ser como era na época de namorado, quando não Perfeito. tinha coisa pra falar de casamento. Perfeito. E a pauta dos encontros com o noivo vira só festa, fornecedor, vestido, convidado, Degustação. Então, assim, faça um day off do casamento. Não, amor, vamos sair pra jantar, mas está proibido de falar De casamento. sobre a festa, sobre evento, nada. A gente, como era igual quando namorava, né? Perfeito. Pra que não tenha justamente esse distanciamento. Depois volta, tem que resolver as coisas, tem que resolver as coisas. Sim, e o bacana disso aqui, Nath, é que isso aqui é uma ferramenta facilitadora. Legal. Então, eles podem utilizar isso aqui quando eles quiserem, porque isso aqui fica para o casal. Importante dizer que isso não tem nenhum custo extra. Nada do que eu falo, com exceção do ensaio assistido, tem custo extra. Tá tudo incluso no valor da minha celebração. O manual, o jogo e a tela são entregáveis meus mesmo, porque eu venho de um mercado que trabalha muito forte o over delivery, né? Então, eu fico o tempo todo pensando em formas de superar expectativas, né? E quando você traz para o lugar do casamento, que é um momento de alta expectativa, eu fico pensando de que formas eu posso trabalhar isso sem cobrar nada mais por isso. Parabéns. Excelente. Usem, Vamos joguem. usar. Então, se você quer, né, ter acesso a esse material, procure a Maena Celebrante. Também o manual, né, mas o manual não é só para os seus... Não é isso, todo mundo pode ter acesso. Todo mundo pode ter acesso. Basta comentar lá na publicação, votos, e aí eu chamo no DM e mando no DM. E a publicação tá no @_casamenteira, que é a minha rede social. E isso aqui, por enquanto, vocês furaram a bolha. Nossa, amor. Muito bem, então. Vocês furaram a bolha. Bom, gente, riu, chorou, comeu. Ai, gente, obrigada, docinhos de panela, tava maravilhoso. Delicioso, docinho de Tá panela. esperando aqui parar de gravar pra gente comer de verdade, que a gente tá aqui toda Vai leve. ficar só o aro dourada. Mas já ele vai sumir daqui. Deus abençoe, muito bom. Maina, obrigada. Sua contribuição foi assim, não tem o que falar. Um prazer. Um prazer imenso. Nem a última rádio que eu escutava quando eu era criança, na AM. A AM é aquela que tem um chiado, né? A FM é antiga, tá mais limpa. Lá nas minhas bandas, lá na Paraíba, que todo mundo pro locutor era inenarrável. 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 Faz tempo que eu não ouço essa palavra. É antigo. Tempo de AM mesmo. Até, mas, Nath, eu já falei isso pra você no privado, mas reforço. Que genialidade a sua em olhar para um público tão carente de
acolhimento, né? Assim, a noiva, eu digo a noiva porque é o público que você trabalha, mas o casal, né? Como um todo. Então fica a dica aí para você que é psicólogo, homem, para de repente aí dar Terapia de uma noivo. As terapia de meninas pedem noivos, muito. Natália, você atende noivo também? Eu falei, terapia atendo de noivo também, mas... noivos. Então, eu acho que é um público que precisa, sabe? Assim, todo mundo precisa, gente. Terapia tinha que ser pré-requisito para descer para cá. Mas noivas, e assim, parabéns. Que ideia genial e que ideia necessária. Acima de tudo, necessária. Então, muito feliz, a honra foi minha. E quando precisar, só Com ligar. certeza, maravilha. O pessoal fala, né? Terapia é vida, terapia é vida. Gosto de falar, terapia é saúde, e saúde é vida. Saúde é Né? vida. Vida em todas as saúde física, espiritual, Perfeito. emocional, né? Então é saúde. Perfeito. E delícia conversar com você. Eu passaria a tarde É, aqui maravilha. conversando. Muito Bem, bom. obrigada. Muito Deus bom. abençoe que você continue sendo essa luz para esses casais aí, né? E nós continuamos aqui com o nosso processo, os nossos podcasts, sempre tentando levar para vocês, né, o melhor que a gente conseguir desse mundo dos casamentos, né? E aquela coisa, não é só o casamento. Não é só o evento, não é só a festa. Esse é só um detalhe. Como você falou do livro, é só um dos capítulos do livro, São os né? Dessa capítulos. vida incrível que a gente tem para ver. Quanto mais saúde, melhor. É isso. Mana, pra gente finalizar, quem quiser entrar em contato com você, falar com você, saber mais dessa vida, dessas histórias, como te encontra? Vocês me encontram no @_casamenteira. Lá eu compartilho diariamente, né, sobre não só celebrações de casamento, eu tento trazer sobre a vida, sobre assuntos que eu considero interessantes. Tem também apoios, né, o manual, tá numa publicação lá. Falem comigo via DM, quem precisar de data, e aí de lá eu direciono para o WhatsApp, mas @_casamenteira, 24 horas no ar, quase, porque eu durmo, né? Eu tento muito ser muito rápida com Legal. retorno a cliente, porque isso foi uma coisa que eu senti muita falta quando eu fiquei noiva e quis planejar meu casamento, essa demora de retorno. Então eu tento ser muito religiosa com isso. Mas fica tranquila, porque noiva nem é ansiosa. Pô, a gente sabe esperar. Coisa, né? Tô com a terapia. Pois é, muito bem. Então, se você quer saber mais sobre o trabalho dela, né? Ficou curioso, aí se sentiu tocado, gerou essa conexão, entre em contato. Com certeza ela vai atender com todo prazer. Com certeza. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Imagina, tamo junto.